Olá pessoal, Alisson Coelho de Moraes aqui. Vamos falar hoje sobre SpaceMax, que é esse carinha aqui em roxo, né? Então, vamos abrir o site aqui primeiro do SpaceMax. Aqui é spacemax.org. Vamos tentar falar um pouco sobre ele. Ele é bem complexo, não sei se é complexo, poderoso, né? Falar sobre ele vai envolver uma série de conceitos aí que pode ser que vocês nunca tenham visto, né? Nunca tenham experimentado, então mas vamos tentar ir explicando sobre ele. Então, vocês devem ter visto aqui que apareceu, eu estou aqui gravando no meu Android, né? E apareceu aqui o Termux. Outra vez eu vou falar sobre um outro vídeo eu vou falar sobre o Termux. Então esse aqui é o SpaceMax. Ele vem aqui, aqui embaixo no canto inferior esquerdo estão os comandos que eu executei. Então eu executei espaço BH para chegar nesse espaço, né? B e H. Não combinei, não foi todos juntos, né? Não foi igual Ctrl X, né? É espaço BH. Então ele aqui no Termux ele inicia assim. Vamos diminuir um pouco o zoom aqui, acho que assim tá bom, para vocês verem qual que é o grande poder do SpaceMax. Que eu apertei o espaço, ele apareceu aqui um menuzinho para nós com diversas coisas para se fazer. Vamos voltar para o texto. Então, já mostrei o site. Então, o SpaceMax vem de Space, que é a tecla espaço, e de Emacs, que é o editor. O SpaceMax e o Emacs, né, na verdade, eles são multiplataforma. Você pode executar no GNU Linux, no macOS, Microsoft Windows, no Termux, etc. Então, vamos falar um pouco sobre Vim e SpaceMax. Se a gente voltar lá na tela inicial, BH lá na tela de inicial do programa, tá ali, ó. Aqui a parte de baixo aqui, né? Welcome, lá no início, na verdade, né? Vamos colocar esse cursor vai lá para cima. Isso, aí ele aqui, ó. Vamos seguindo o cursor. Welcome to SpaceMax. E aí aqui tá na linha, que o melhor editor não é nem o Emacs e nem o VI. É a junção dos dois, que é o Emacs com o VI. Voltando aqui. Então, o porquê que ele é espaço, SpaceMax? Não, vamos voltar do Vim, né? Então, o Vim ele é um pequeno editor, foi criado pelo Bram Molinar. É um pequeno editor de linha de comando. O que isso quer dizer? Que vai funcionar em qualquer linha de comando. Se você está editando um arquivo num servidor remoto via SSH, se não tem interface gráfica, só tem a linha de comando, só tem o terminal, vai funcionar também. Tomei um pouquinho de água aqui que eu tô meio resfriado. Então, uma outra coisa que um dia eu vou falar mais sobre, não vou falar tanto sobre o Vim, posso até falar, vou usar o Vim para exemplificar, mas que eu vou falar bastante é sobre o VimWay, que é a forma de editar os arquivos. Então, VimWay nem é um termo, na verdade, é um termo, né, que não se usa muito, mas eu acho legal usar esse termo, que é o VimWay, que é você editar os arquivos ou navegar por eles, né, usando as teclas, usando a forma que o Vim utiliza. E qual que é a forma? Que eles dizem que é sem sair do home row, que é a linha do teclado aqui, a linha do A, S, D, F, G, H, J, K, L, C cedilha, né? Que a gente sempre acha, os teclados eles têm uma
sobressalência entre o F e o J para você se localizar e você dali você consegue fazer, né, ir para cima e para baixo, atingir a maioria das teclas. Então esse é o conceito do Vim. Por que eu comecei a usar Vim? Por causa disso daqui, ó, que é eu comprei um tecladinho Bluetooth que para responder mensagem pelo celular e tal, e eu gostava de anotar. Ainda gosto, né? Eu gosto de ir às reuniões, anotar bastante coisa e ficar repassando não é legal. Então eu já fazia minhas anotações. Eu comecei a usar o serviço do Google Docs, mas depois eu mudei e um dia eu vou falar sobre isso também, qual que é o sistema que eu uso agora. Então vocês podem ver que é um tecladinho, opa, vamos lá, bem pequeno, né? Do tamanho das teclas, sem o insert, o home, page up, page down, né? Não tem numérico, nada, é um tecladinho bem pequeno. Ele não tem cedilha, então ele não tem tecla nem home nem end. E o VI, ele tem teclas específicas para isso. Então se eu apertar 0, eu vou para o início da linha, e se eu apertar o cifrão, eu vou para o final da linha. Porque o VI, esse que é o grande lance, ele tem, que são os modos, né? Então ele tem um modo, veja aqui embaixo no canto inferior esquerdo, que ele está laranja ali, né? Que quer dizer que eu estou no modo normal. Aí se eu aperto aqui uma tecla, o I, ou tecla O, tecla A, ele foi para o modo insert, ficou verdinho lá embaixo. Então agora eu começo a editar textos. Tá? Apaguei aqui, saí do modo, eu saí do modo de insert e fui para o modo normal. E estou navegando pelo arquivo usando JKH0, né? Não preciso sair do L, vai para o lado, H, mas não vamos falar sobre isso, um dia a gente fala. Não vamos entrar muito em detalhe. Então já falei sobre os modos e agora falar do Emacs. Então o Emacs, ele é um editor, também é um editor de linha de comando, mas ele é mais poderoso do que o VI, mais pesado, né? Maior e mais poderoso que o VI. Ele foi criado pelo Richard Stallman, né? O pai da Free Software Foundation. O lance do Emacs são combinação de comandos. Ctrl C, Ctrl G, Ctrl G sai, Alt não sei o que, Alt tal. Eu não sou muito de usar o Emacs, tá? Eu comecei com o VI puro e depois agora eu só uso, não dá pra dizer só uso, que às vezes não tem tudo quanto é lugar, mas preferência, meu editor preferido é o SpaceMax. Tá? Então, por que ele é o meu editor preferido? Porque ele junta a forma de edição do VI no Emacs. Então, por que eu não uso só o VI? Porque eu precisaria configurar um monte de coisa, né? Para fazer alguma coisa legal, por exemplo, ó, colocar essa tecla, colocar essa palavra entre aspas, né? Y1 e W tal, ó. Eu fiz uma vamos voltar aqui, desculpa. Então, ó, YS inner word e eu vou colocar em aspas simples. Então ele colocou em aspas simples. Agora eu vou. Então, tudo isso que coloca em aspas simples é o chamado Vim Surround. Que um dia a gente vai falar, eu vou falar sobre ele, Vim Surround. Mas que ele já vem no VI, você tem que, no Vim ou VI, né? Você tem que instalar plugin. A gente fala Vim, mas às vezes é legal falar VI também, eu acho mais legal VI. Mas o Vim, ele é mais poderoso que o VI. Então, voltando lá, Emacs e tal. Esse negócio do VI, o VimWave, você também é usado para navegar pelos... Agora voltando, é bem que eu fiz, faltou essa daqui escapou, né?
navegar pelos manuais, as man pages, né, dos GNU Linux da vida. O evince, que é um leitor de PDF, também você consegue navegar por ele via JK. Tá? Então, isso aqui foi um parênteses voltando lá pelo do Vinway. Então, para que é o SpaceMax? Primeiro, vamos deixar claro que o SpaceMax ele não é uma IDE. Tá? Ele é um editor, mas bem poderoso, um editor com muito anabolizantes. Ele é um arquivo de configuração, ele basicamente é um arquivo de configuração do Emacs que permite com que você faça e que ele instale os plugins necessários para funcionar da forma VI, usando o espaço. Né? Então, quando você está no modo normal, se você apertar o espaço aqui, ele vai aparecer uma série de opções ali embaixo, né? Se eu apertar espaço, ele vai fazer espaço novamente, ele vai fazer esse MX. Se eu apertar um tab, ele vai mudar para o último arquivo que eu estava editando, que ele chama de buffer, né? Eu vou abrir, se eu apertar agora o exclamação, eu vou poder executar um comando shell aqui. Tá? Ctrl G sai. Então ele já vem com uma série de coisas. Então eu poderia pegar ali e fazer a parte de Git. Né? Então se a gente vê ali o G, ele está ali, ó, Git /versions control. Então se eu apertar a parte de Git aqui, ele vai listar algumas opções que no começo não ajudam muito, né? Mas vou pegar aqui. Então eu estou ali embaixo, ó, espaço G. E agora eu vou apertar S de Magit Status. Magit é um plugin do Emacs para trabalhar com Git. Então eu estou fazendo tudo isso dentro do editor, tá, gente? Ó, não saí, não fui para a linha de comando, nada. Aí ele pediu se eu quero salvar o arquivo, né? Vamos salvar, apareceu ali embaixo. Salvei. E agora, ó, o que ele está fazendo? Ele está me listando o que está lá no servidor remoto, né? Não, na verdade, tem no servidor remoto. O que está aqui no meu Git local e quais são qual commit que eu estou no Git local e que tem alteração para enviar. Que isso aqui que o texto modifier, o texto celular.org, o arquivo foi modificado. Vamos sair, não vou fazer nada com ele. Então qual que é a graça aqui? Que você não está perdido. Você, assim, né, não está perdido. É sério. Mas o espaço aqui, ele vai te ajudando. Né? Eu quero modificar, eu quero criar mais uma janela. Então eu teria ali mais para o lado, tem mais opções. Mas se eu apertar, vamos fazer as outras opções ali. Que é Next Page, ó. Aí ele agora está do I até nem sei o que é aquele negócio ali. Acho que é o Z e mais alguma coisa. Então eu vou apertar W aqui, ó, e ele está lá embaixo, Space W. Eu vou apertar W e ele vai listar quais são as coisas que eu posso fazer com W. Então, alternar e tal. E se eu apertar a linha, o hífen na linha, não, se eu apertar o hífen, ele vai dividir e vai permitir que eu abra mais uma janela. Ó. Poxa, mas agora ele está editando o mesmo arquivo. Isso, ele está editando o mesmo arquivo e veja que em lugares diferentes. Né? Isso pode não parecer muito interessante na primeira vista, mas eu já achei alguns usos para ele. E eu posso fazer o quê? Editar um outro arquivo. Então, esse aqui é um temporário, né, que eu chamo de telefone automático. Opa! Telefone automático. Por quê? Se eu sair dele aqui, ó, se eu dou um B é de buffer, né? Se eu apertar o S, ele vai querer... Não, na verdade é o D, ó, kill this buffer, sair. Fechar esse arquivo aqui. Ele não vai me gritar, não falou nada porque é o telefone automático, é o scratch, né? Se a gente olhar lá para baixo, é o scratch.
Então isso eu acho bem bacana, esse do telefone automático, mas não vamos entrar nisso. Esse do telefone automático é do Emacs, tá? Tem no Emacs também. Nossa, já tô falando aqui, deixa eu só ver quanto tempo que eu tô aqui. Nossa, 15 minutos, gente. Meu Deus. Vou fechar essa janela. Opa, devagar, né, carinha? Isso, então eu tô aqui, vou fechar, vou para a janela 2, né? Se eu apertar 1 ou 2, eu vou para cada uma janela, igual tá ali, ó, de 0 até 9, eu vou para tal janela, que eles chamam de window, tá? Isso aí na verdade seria frame, né? O conceito mais, acho que seria mais o frame, mas aí o Emacs chama de window. Então, tô meio resfriado, tá, gente? Eu vou fechar essa janela, então espaço W. E aí qual que fecha? Acho que é o D, né? Ah, ele não tá aparecendo ali, mas ele vai estar ali, ó, D minúsculo, delete window. Então, apaguei, né? Tocou uma só. GG vai para o início do arquivo. O site aí, coelhoti.com.br ou coelhote.com.br. Eu já tenho site, tem o domínio, mas eu acho que ainda não tem o site. Se vocês entrarem lá e não tiverem nada, não tiver nada, vão tentando que um dia vai ter. Então, tá, IDE, editor, não, pode usar para diversas coisas, né? Então, editar arquivo aqui, escrever texto, eu escrevo muito e-mail aqui no, no, no SpaceMax, né? Porque eu gosto do jeito de editar e-mail da forma Vim-Way, tá? Para sair, sempre às vezes para mudar de um modo para o outro, né? Então o I eu começo a inserir arquivo. Aí para sair aperto ESC ou o SpaceMax já vem configurado com isso. Se eu apertar digitar rapidamente FD. Isso depois você se acostuma, tá? Tem só tomar cuidado que se você digitar F final de semana muito rápido, ele vai entender que é para sair, né? Beleza. E também para listas de tarefa, que é o org mode, que eu poderia colocar aqui, né? Ó, isso é um a fazer. Só que eu poderia terminar, posso colocar uma... Puxa, aqui acho que eu não vou saber fazer. Não vou ter configurado aqui. Eu posso colocar uma prioridade para ele, né? Mas eu não vou saber, eu configurei isso porque eu não vou saber mais. E esse org mode também é uma série de... A gente vai falar de novo. Gente, já falei demais aí, quase 20 minutos falando. Então, é isso aí. SpaceMax na veia, tá? Vocês não sabem o quanto esse programinha aqui muda a minha vida, né? Me ajuda, eu faço tudo por ele, a parte de Git, atualizar o blog, atualizar o site do FTSL, tudo eu faço que é via Git, né? Uso ele muito Git. A parte de Git dele é excelente ali para você fazer os arquivos. Vou falar um dia sobre isso. É isso aí, galera. Até mais. Tchau.